Tá bom. Espera aí, porque eu costumo compartilhar no Zoom. Você vai vir aqui no cantinho embaixo, os 3 pontinhos, ele vai aparecer apresentar. Desculpa, apresentar agora. Aí tem uma janela. Aí janela você já. Uma janela? Isso. Aí eu faço assim. Você está com o arquivo aberto, né? Peraí, deixa eu só confirmar. Tô sim. Peraí. Uma janela. Isso. Ok. Estão vendo? Sim. Tá joia. Já tá gravando? Sim. Tá. Posso começar então? Pode. Obrigada, Bruna. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Realmente foi uma alegria para mim receber esse convite, ainda mais sendo a primeira apresentadora dessa primeira semana da Educação Física, da FACAMP. E meu nome é Bruna Bosco, eu sou médica, especialista em medicina do exercício e do esporte, sou formada pelo Hospital das Clínicas da USP e sou também educadora física, fiz minha faculdade na EFE. Hoje eu trabalho com futebol feminino, eu sou médica do Centro Olímpico e também do São Paulo. No São Paulo eu sou médica assistente, eu não sou a responsável por lá, e tanto da base quanto do profissional. E o futebol sempre foi a paixão da minha vida. Então vamos lá. Aqui, para hoje, eu separei 2 temas que eu acho de fundamental importância nesse momento que a gente está vivendo. Ô, Bruna, desculpa te interromper. Tá aparecendo pra gente, você compartilhou, nós de novo, tá aparecendo assim para todo mundo? Não tá aparecendo o seu slide. Não? Sim, tá aparecendo a tela dela. Você vai fazer assim, ó, você tem que abrir, o seu slide tá aberto já no seu computador? Tá aberto, aqui para mim tá aberto. Então vamos lá, de novo, você vai lá em apresentação, e aí quando você clicar, ele vai abrir uma janela, e você clica no arquivo do slide. Pera, aqui tá a tela inteira, a janela e o guia. Isso. Você vai em uma janela. Uma janela. Clicou em cima, ele vai abrir. Agora sim, apareceu, não tinha aparecido. Tá. Agora sim, né? Ainda não veio. Acho que agora sim. Ótimo. Obrigada, Bruna. Joia. Então, eu separei esses 2 temas para vocês. Então, a primeira parte da aula será de exercício, esporte e imunidade. E a segunda, o exercício e esporte durante a pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, porque, embora em muitos lugares não pareça, mas nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Então, aqui, primeiro a gente vai falar um pouquinho do esporte e o sistema imunológico. Depois eu vou falar do retorno ao esporte durante a pandemia, a prática de exercício em locais públicos e também tirar algumas dúvidas ou falar algumas curiosidades do uso da máscara durante a prática esportiva. Então, primeiro, o que é o sistema imune? É um sistema do nosso organismo que ele é capaz ou de prevenir ou de erradicar eventuais infecções que já estão no organismo. A gente pode dividir o sistema imune entre sistema inato e sistema adquirido. Então, o sistema inato, ele é composto pela primeira barreira, que são as barreiras físicas, então são a pele. Bruna. Oi.
não tá aparecendo nada, tá tudo preto. Ué. Apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Agora foi. Então tá, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então vamos lá, voltando. Então a gente divide o sistema imune no sistema inato e sistema adquirido. Então, primeiro falando um pouquinho do sistema imune inato. Vamos relembrar lá ao primeiro ano da Faculdade de Educação Física, que a gente tinha essas matérias. Então, o sistema imune inato, ele é um sistema mais inespecífico. Ele tem a primeira barreira, que são as barreiras físicas, como a pele, as mucosas do trato respiratório, trato gastrointestinal, e a segunda barreira, que são os componentes celulares. Então, quando a gente fala desses componentes celulares, a gente precisa entender quais são esses componentes e o porquê que eles são importantes. Porque eles se alteram na prática de exercício. Então, eu coloquei aqui só um exemplo desses 3 componentes celulares que são do sistema imune inato. Então, são células inespecíficas de defesa, que são os neutrófilos, os macrófagos, ou os monócitos, né? Que, na verdade, aqui os monócitos viram macrófagos quando eles entram nas células, e os natural killer. E por que eles são importantes aqui para a gente? Porque durante o exercício, a quantidade dessas células, ela se altera. Tanto no exercício agudo, quanto no exercício crônico, né, durante um treinamento. Então, a gente pode perceber que num exercício agudo, e aqui a gente falando de exercício aeróbio, tá? Agora o que eu vou falar é de exercício aeróbio. Então, tem aumento dos neutrófilos, tem aumento de monócitos e tem aumento dos natural killer. Todas são células que vão agir nos micro-organismos, assim que eles entram, passam pela primeira barreira, como a pele e as mucosas. E também a gente percebe que essas células, elas não os neutrófilos especificamente, eles não se alteram no treinamento, nos exercícios crônicos por longo tempo, mas os monócitos, que são células importantes na resposta inflamatória, eles têm uma redução importante a longo prazo. E por que eles são tão importantes? Porque quando a gente fala de doenças crônicas, e aí eu coloco também a obesidade como doença crônica, porque hoje ela é vista dessa forma, todas essas doenças, então, doenças cardiovasculares, doenças crônicas pulmonares, renais, todas essas têm um componente inflamatório muito importante. Então, se a gente consegue reduzir de alguma maneira essa resposta inflamatória, vai trazer um benefício muito importante para o nosso aluno, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E é importante lembrar que essa resposta nenhum remédio traz. Isso é algo do exercício. E agora falando rapidamente sobre o sistema imune adquirido. Então, o sistema imune adquirido é um sistema mais específico. Então, ele não vai atacar qualquer micro-organismo que entra no corpo. Ele já tem uma memória para atacar tipos específicos de micro-organismos. Por isso que eles geram imunidades. Então, eles são produzidos, essas células são produzidas a partir de um estímulo, que pode ser a própria infecção ou a vacina, para que sejam produzidas essas células, para quando o indivíduo ele entrar novamente em contato com esse micro-organismo, ele já ter uma resposta imune mais rápida. Então, aqui a gente tem 2 tipos de células, que são os linfócitos B, que produzem os anticorpos, e aqui eu coloquei como exemplo 5 classes de anticorpos. E eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção no IgA, porque essa imunoglobulina é a que tem sido mais estudada em resposta ao treinamento. E os linfócitos T, que
essas células não produzem anticorpos, mas elas vão ser responsáveis por atacar os micro-organismos assim que eles entram nas células. Por isso que a gente divide essas respostas em resposta humoral, que seria a resposta feita pelos anticorpos na circulação sanguínea, e a resposta celular, que é a resposta imune, quando o micro-organismo ele sai da corrente sanguínea e entra na célula. A partir do momento que ele entra na célula, os anticorpos não conseguem mais agir. Tá certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nessa época de pandemia, muitos têm falado disso. Né? Então, mas será que tem anticorpos? Vai ter resposta imunológica ou não? Quando a gente faz o exame de sangue para detectar os anticorpos, a gente, obviamente, para anticorpos, então a gente só consegue ver essa primeira resposta. A gente não tem acesso à resposta celular. Então, muito se tem discutido que talvez a gente consiga criar uma resposta celular para a COVID sem criar uma resposta de anticorpos, tá? Mas aí a resposta imune vai ser também equivalente. A gente vai ter uma imunidade para isso. Assim esperamos. E o que acontece com o nosso sistema imune adquirido durante o exercício? De novo, eu separei aqui entre exercício agudo e exercício crônico. A gente também vê que existe um aumento dos linfócitos, tanto durante a prática, isso de uma sessão aguda, durante a prática e logo após. Porém, nessa fase, nesse sistema, nos linfócitos, a gente observa que existe uma redução após 1 a 2 horas do término do exercício. E aí surgiu uma ideia de que se teria uma janela imunológica. E o que seria isso? Seria um período no qual o nosso organismo, após praticar um exercício, estaria mais suscetível a uma infecção. Mas hoje a gente percebeu, a gente já viu, foi estudado isso, que existe, na verdade, não é que acontece essa janela imunológica. A gente não consegue aferir a quantidade de linfócitos no sangue, porque, na verdade, eles acabam indo para regiões periféricas com o intuito de justamente aumentar a função imunológica nas regiões que vão estar mais suscetíveis à infecção após o período de prática de exercício. Então, a gente vê que esses linfócitos, eles vão tanto para a pele, quanto para as mucosas, principalmente do trato respiratório e do trato gastrointestinal. Então, não seria algo, o exercício não vai ser algo que vai diminuir a nossa imunidade. Muito pelo contrário. Ele vai aumentar a nossa imunidade em locais que vão precisar mais dessas células imunes. Em relação ao efeito crônico, para falar do efeito crônico, eu trouxe aqui o IgA. Esse anticorpo, ele é muito importante para a defesa das mucosas do nosso organismo. Inclusive, é um anticorpo que a gente consegue medir. Então, a gente mede esse anticorpo nos atletas, né? Durante a periodização deles. Então, em fases mais intensas de treinamento, a gente costuma medir esse IgA. Então, a gente pega, é feito por um cotonete, a gente passa na mucosa bucal, esse cotonete, e avalia a quantidade de imunoglobulina. Isso mostra pra gente se por um acaso o atleta está entrando num overreaching disfuncional. Nem vou falar de overtraining, porque a nossa intenção é sempre, nunca, na verdade, chegar nesse estado, né? Então, a gente consegue ver esse momento do atleta antes de causar alguma catástrofe. Então, aí falando especificamente do IgA. No treino agudo, a gente percebe que existe uma redução da saliva. Claro, né, o atleta sua, perde líquido, então há uma redução da saliva, mas aumenta a quantidade desses anticorpos na saliva. Então, a gente tem
uma menor quantidade de saliva, mas uma saliva com mais qualidade. E no efeito, e nos exercícios, no treinamento, né, o efeito crônico do exercício, no IGA, a gente percebe que se o atleta pratica, ou a pessoa comum também, os alunos de vocês, que não atletas, treinam em altas intensidades, ou com volume muito alto, e não tem uma recuperação adequada, e frisem aqui essa recuperação inadequada, que vai ser importante para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, aí sim a gente vê uma redução do IgA na saliva, tornando o atleta mais suscetível a infecções, principalmente de trato respiratório. Então, foram feitos muitos estudos epidemiológicos. Vocês podem ver aqui que eu trouxe um estudo bem antigo, e foi de propósito esse estudo antigo que eu trouxe, para mostrar para vocês que há muito já se estuda isso, o efeito do exercício na imunidade. Então, o que a gente sabe até agora? Que quando a gente fala em exercício aeróbio moderado, que é aquele que se treina entre 40% a 60% do VO2 máximo, ou com uma duração menor ou igual a 90 minutos por sessão, a gente consegue ter uma redução do risco de infecção, e aqui, sempre que eu falar infecção, é infecção de via aérea superior. Então, aqui a gente vê o risco da infecção, e aqui a população que a gente está estudando. Então, a gente pode observar que os sedentários, eles têm um risco médio para infecção. Quando a gente pensa em participantes de exercício de moderada intensidade, a gente vê uma redução bem significativa no risco dessas infecções. E aí, a partir desse estudo aqui, feito na década de 90, que foi avaliado maratonistas antes e depois da maratona de Los Angeles. Então, eles avaliaram o número de infecções antes e o número de infecções depois da maratona. E aí observaram, na verdade, fizeram uma correlação que o exercício intenso, que é aquele acima de 60% do VO2 máximo, ou o exercício prolongado, que é aquele que dura mais do que 90 minutos, que eu coloquei errado, na verdade é maior, não é maior igual. Então, a gente foi observado, né, nessa época, que exercícios de alta intensidade ou alto volume levavam a um maior risco de infecção. E aqui vocês observam que é um risco ainda maior do que o risco que sedentários têm. Certo? Então, só para explicar um pouquinho para vocês do que durante muito tempo se acreditou. E hoje ainda uma grande parcela acredita nessa teoria também. Que existe uma janela imunológica. Então, que como eu falei para vocês, seria um período em que o risco de infecção estaria aumentado exatamente por essa queda de células imunes no organismo. E essa janela imunológica, ela poderia durar até 3 dias, depois da prática de um exercício intenso ou prolongado. E isso aconteceria porque os hormônios do estresse, então cortisol, noradrenalina, adrenalina, eles seriam responsáveis por essa diminuição das células imunes. Além disso, também trazendo os fatores pró-inflamatórios que eu falei para vocês, que o exercício ele acaba diminuindo esses fatores. Mas aqui, eles demonstraram que no exercício de alta intensidade, esses fatores voltam a aumentar. E aí, recentemente, esse tema voltou ao foco. E aí veio a pergunta, será mesmo que o exercício intenso por si só, ou o exercício prolongado por si só, será mesmo que ele é o grande vilão da imunidade? E aí começou-se a pensar numa outra teoria, uma outra visão desse mesmo problema,
que talvez não seria o exercício o grande vilão, mas sim os fatores que envolvem o contexto da prática de exercício de alta intensidade ou de alto volume no contexto desses atletas, ou atletas amadores ou atletas profissionais, né? Então, começou-se a estudar isso. Então, foi visto que a relação entre estresse, sono inadequado, muitas viagens que os atletas costumam fazer, que acaba também gerando uma alimentação não adequada. E considerando que os eventos esportivos, eles têm geralmente tem grandes aglomerações, né, que é justamente o que a gente precisa evitar agora. Eu não sei vocês, mas eu olhando aqui para essa foto, causa até um mal-estar ultimamente, né? Então, aí foi visto que talvez esses fatores, em conjunto com o exercício intenso, que traria os problemas vistos naquele gráfico que eu mostrei para vocês. E aí, essa teoria tem sido bastante estudada, então é o que a gente acredita, uma parte, né? Ou uma parte acredita hoje, que esse gráfico aqui, que ele... Opa, não é esse aqui? Esse aqui? Que ele continua. Então, aqui, a gente coloca praticantes de alta intensidade, sem aqueles fatores que eu acabei de falar para vocês, controlados, e que aí essa curva voltaria a diminuir quando a gente coloca atletas profissionais mesmo. Porque hoje a gente vê muito o atleta amador com nível, com uma performance profissional. Só que esse atleta, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, e acaba não conseguindo se recuperar da maneira adequada. Quando a gente pensa em atletas de elite, eles já conseguem ter um maior controle disso, então a gente observa novamente que tem uma redução do risco de infecção para esses atletas. E aqui eu trouxe um estudo bem interessante para falar para vocês, que eles avaliaram qual a influência da vacina, qual a influência do exercício físico na resposta da vacina. E aí, resumindo aqui para vocês, eles vacinaram uma população específica, uma parte não treinou, a outra parte treinou em sessões únicas, e a outra parcela treinou em sessões prolongadas. Então, uma fez só uma sessão e a outra fez o treinamento físico mesmo. E eles observaram, e esse aqui é uma revisão, então ele tem um alto poder científico, né, um alto valor científico, e eles observaram que tanto aqueles que fizeram uma única sessão de exercício, quanto aqueles que fizeram o treinamento, eles tiveram uma melhor resposta à vacina quando comparado àqueles que não foram expostos ao exercício. E é muito legal. Quem se interessar por esse tema, eu indico essa leitura. E aqui, só para falar rapidamente, na verdade, eu até já comentei com vocês sobre isso, o papel anti-inflamatório do exercício. Que isso é bem estudado, isso a gente realmente sabe da importância, e vocês também sabem, né, da importância da prática esportiva para doença, ou esportiva, ou de exercício, né, nas doenças crônicas. Isso realmente diminui o estado inflamatório, que está relacionado com uma diminuição da expectativa de vida. Como eu falei para vocês, a obesidade hoje é vista como uma doença crônica inflamatória. Então, o exercício, além de levar à perda de peso, que ajuda na obesidade, também leva ao controle dessa resposta inflamatória causada pelo tecido adiposo. E é isso. E aí eu trago aqui uma pergunta para vocês. Em relação a tudo que eu falei até agora foi exercício aeróbio, né? Eu comentei com vocês lá no início. Em relação aos exercícios de força,
será que eles também conferem essa mesma proteção contra infecção? E o que eu tenho para dizer aqui para vocês é frustrante. Na verdade, a gente não sabe ainda. Existem poucos estudos com resultados bem ainda contraditórios, mas porque os desenhos de estudo também não são parecidos. Então, a gente não consegue garantir que os exercícios de força têm essa mesma proteção, causam essa mesma proteção. A gente consegue ver que existe uma resposta dos linfócitos, mas que acaba sendo uma resposta não duradoura. Mas isso não significa que não traz proteção. Significa que a gente ainda não conseguiu comprovar que traz ou que não traz alguma proteção, né? De qualquer forma, a gente sempre tem que pensar no contexto de exercício, a gente sempre tem que pensar no todo o contexto do exercício, né? Não só aquela prática em si, mas tudo que o exercício leva. Então, acredito que em breve a gente vai conseguir também ter essa comprovação de que o exercício de força também ajuda. E, por fim, essa última pergunta, existe algum medicamento, né, ou suplemento, que se falou muito nessa época de Covid, que é capaz de melhorar a nossa imunidade? Então, o que a gente tem hoje? Levando em consideração um trabalho do Comitê Olímpico Internacional, essa é a referência que eu vou usar para falar aqui para vocês, a gente vê que existe uma moderada comprovação, né, uma moderada eficácia, na verdade, dos probióticos, da vitamina C e da vitamina D quando ela está em déficit, né? Então, se a vitamina D estiver normal, aumentar muito os níveis não vai mudar em absolutamente nada. Na verdade, até muda, dependendo da população, pode inclusive causar muitos problemas de saúde. Então, é isso. A glutamina, que muito se fala também, a gente ainda não conseguiu comprovar que ela tem algum benefício na imunidade. Então, só para concluir essa primeira parte, a gente sabe que os exercícios aeróbios, eles trazem uma proteção contra infecção. A gente ainda não sabe qual é esse efeito dos exercícios de força. E hoje a gente sabe, sim, que em longo prazo, indivíduos mais ativos, eles têm uma menor incidência de infecções de vias aéreas superiores, que é o que a gente mais estuda. A gente não tem muita evidência ainda para outros tipos de infecção. E que fica aí a reflexão que talvez o exercício físico intenso ou o exercício físico prolongado não seja por si só o vilão da imunidade, como a gente acreditava até pouquíssimo tempo atrás, e que ainda muitos acreditam. Bom, eu terminei a primeira parte. Vocês querem fazer alguma pergunta nessa primeira parte, ou eu posso seguir com a segunda parte da aula? O que vocês preferem? Ô, Bruna, você tem acesso ao chat aí? Tem duas perguntas lá. Da Suzane e da Claudinha. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá aqui a primeira pergunta da Suzane. Existe diferença se o exercício é fora da água ou na água? Os efeitos são os mesmos ou não há dados sobre o assunto? Não, sim, os efeitos são os mesmos. Quando a gente fala do exercício aeróbio para essa proteção, a gente pensa na intensidade mesmo. Então, seja ele na água, a corrida, o ciclismo, ele tem os mesmos efeitos, sim. Respondi? Ou ficou alguma dúvida ainda? Joia. Então, a próxima pergunta da Claudinha. Olá, eu sou diabética e faço caminhada no momento de 1 hora e muitas vezes sinto muita dor nas pernas quando estou cansada, faço 30 minutos. É normal o cansaço?
Bom, essa pergunta é bem complexa, porque, na verdade, existem inúmeros fatores para o cansaço, que pode depender da sua glicemia. Não sei se você tem o costume de medir a glicemia antes do treino. Pode ser o próprio descondicionamento. Então, assim, pensando numa periodização para você, por mais que seja a caminhada, né? Mas 1 hora de caminhada acaba sendo bastante coisa. Então, pode ser que seja uma fadiga muscular mesmo, que talvez a sua musculatura não esteja adaptada para isso. E precisa avaliar diversos outros fatores. Na verdade, é difícil responder a sua resposta de uma maneira muito objetiva, sim ou não. Assim, o cansaço é normal na prática, mas depende o quanto você está adaptado para esse cansaço. Então, se você me fala que há 1 ano você caminha por 1 hora, mas agora começou a não conseguir mais fazer essa caminhada de 1 hora e precisou diminuir. Então, precisa investigar. Alguma coisa não está certa, não é normal. É difícil essa pergunta. Obrigada, Bruna. Ela falou aqui, faz 1 mês. É muito pouco tempo. Talvez o que você esteja sentindo talvez seja o despreparo muscular mesmo, uma fadiga mais periférica. Eu também gostaria de fazer um depoimento, não uma pergunta, mas um depoimento. Claro. O que acontece? Tipo, faz mais ou menos 1 ano que eu comecei a fazer treinamento de força, e antes disso, eu tinha muitas infecções, por exemplo, como rinite, ficava gripado muito fácil. Desde então, claro, que não é nada comprovado, é mais sobre o meu estado mesmo. Desde então, é raro eu ter uma gripe, e rinite sequer, que era crônico, eu nem sinto mais, dentre outros fatores, né, que parece que a imunidade subiu consideravelmente. Sim, sem dúvida. Por isso que eu digo, né, a gente não conseguiu comprovar ainda a resposta do exercício de força, mas eu acredito sim que tenha que tenha essa influência. E o que você falou em relação às infecções, né, de gripe, e em relação à rinite, né, que é uma resposta alérgica. E essa resposta alérgica, ela também gera uma resposta, aliás, ela também é influenciada pela resposta inflamatória. E o exercício, ele tem essa resposta, né? Tanto no aumento da imunidade, quanto na diminuição da inflamação. Então, realmente, é bem isso que você observou. Vamos fazer um estudo de caso com você. Bruna, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas que têm, vamos supor, pedra no rim, ou na vesícula, ou em outros lugares, você acha que o exercício, ele pode ajudar? Nesse caso, especificamente de pedra na vesícula e pedra nos rins, o exercício ele não tem um papel tão importante. Existem outros fatores que acabam levando a esses problemas, né? A gente sabe que tem... vou citar só exemplos para exemplificar, ficar mais fácil de entender. A pedra na vesícula, ela é muito comum com a genética, né, com a obesidade e com quem faz jejum muito prolongado. A gente sabe que esses fatores estão muito relacionados. O exercício não tem um papel importante nesse caso. Pedra no rim também. Pedra no rim tem um fator genético muito importante. Então, tem vários tipos de pedras, né? De componentes da pedra. Então, depende muito de cada caso. Agora, na pedra no rim, a gente sabe que a água ajuda muito, né? Então, se a gente for pensar que quem se exercita está sempre bebendo água, isso pode ser um fator protetor, sim. Não tem estudo sobre isso, tá? Só estou dando a minha opinião aqui com base no que a gente está conversando. Pelo menos se tiver, eu não conheço. Ok, obrigada. Nada. Ô, Bruna, sobre o que você tinha falado dos estudos
com treinamento de força, você acha que eles são escassos ou que eles não têm uma evidência, assim, uma convergência nos resultados? Não tem uma convergência nos resultados. Tá. Porque a metodologia é muito diferente dos estudos que a gente tem até agora. Então, para fazer um estudo grande, uma revisão, uma meta-análise, acaba sendo difícil, então sai uma evidência baixa, uma evidência científica baixa. Entendi. E aí fica muito, não dá para generalizar, né, o estudo, fica muito estudo pontual de alguns lugares específicos, né? Isso, não tem como a gente transpor para outras realidades, né? Obrigada, Bruna. Imagina. Professora, Sim? falar um pouquinho para a gente sobre o treinamento das meninas do futebol, como é isso para a gente aí, o treinamento delas, a rotina de treino delas, é tão pouco divulgado, né? Sim, sim. E essa é uma questão bem complexa se a gente for discutir, né? É algo que está enraizado. Eu não sei se vocês conhecem a história do futebol feminino, mas que década que era? Eu não vou falar aqui para vocês o número exato, porque eu não me recordo. Mas se a gente for pensar, acho que era entre a década de 40 década de 50. Mas assim, não faz tanto tempo não, tá? Era proibido o futebol para as mulheres. Então, isso veio como uma lei, e essa lei foi se enraizando fortemente na nossa cultura, principalmente brasileira, né? Então, eu quando atleta, eu comecei cedo a treinar em clube. Eu joguei no São Paulo com 12 anos. Eu não tinha nem idade ainda para participar, na verdade, da equipe. E aí durou um tempo, e aí eles acabaram com o futebol lá. E nessa época, eu era do futsal, que eu era muito novinha, e tinha equipe profissional. Não sei se vocês acompanham, mas era um time... Era a base da seleção brasileira naquela época. A Kátia Silene, a Cici, a Formiga. Então, eram todas do São Paulo. E do dia para a noite, acabou. Eles acabaram com o projeto sem aviso prévio para ninguém. Então, foi todo mundo mandado embora. E desde então, essa equipe agora é do São Paulo, que começou em 2019, foi a primeira equipe de futebol feminino que veio depois dessa época, que foi em 2000, se eu não me engano, que eles acabaram com o futebol feminino. Então, a gente ficou com um gap muito grande. Hoje, eu não vou falar para você que está às mil maravilhas, né? Porque eu ainda vejo o futebol feminino no Brasil como algo muito amador, se a gente for levar em consideração o exemplo do masculino, né? Não dá nem para comparar. Mas, pelo menos hoje, a gente ainda tem algumas atletas que conseguem, no Brasil, viver só do dinheiro do futebol. O que há pouco tempo atrás, todas as atletas da seleção brasileira, elas tinham que trabalhar de outras formas para poder se sustentar, né? Então, eu vejo um cenário que eu nunca vi, realmente, que está acontecendo agora, como algo imposto, né? Foi colocado goela abaixo dos clubes de futebol, mas que talvez esse cenário mude. A gente vê já na Europa e nos Estados Unidos dando um retorno financeiro grande para os clubes, né? Não sei se vocês viram o Lyon agora, que foi campeão da Champions. É uma equipe que tem 7 títulos da Champions, 5 vezes consecutivas, e o presidente lá fala que lá eles não veem o futebol feminino como uma obrigação. Eles veem isso como uma forma de ganhar dinheiro, sim, como um mercado. Então, eles tratam as meninas de maneira igual ao futebol masculino. Não sei se eu respondi sua pergunta. Foi sim, show de bola, obrigado. Acho que tinha uma pergunta aqui no chat também. Tem 2 perguntas aqui. É do Fernando, em relação ao banho gelado e o treinamento de respiração, se pode ajudar na imunidade.
É interessante essa pergunta, Fernando. O que a gente sabe, vou voltar um pouquinho para poder te responder. As técnicas de recover são muito importantes no esporte, né? A gente tem várias metodologias. Algumas que a gente não paga por elas, né? Que é o sono, é o quanto a gente se hidrata, é o quanto a gente come. Acaba pagando, né? Mas, assim, não precisa de grandes aparelhos tecnológicos para isso. Então, todas essas técnicas de recover, eles acabam ajudando na recuperação. E se você se recupera melhor, como eu mostrei para vocês, a sua imunidade vai ficar melhor. Porque aí você vai conseguir ter os efeitos benéficos do exercício, mesmo de alta intensidade. Então, o banho gelado, ele já tem comprovação, ainda que a gente não saiba muito bem que protocolo usar, mas ele já tem comprovação de que é uma excelente técnica de recover. Tanto para o recover físico mesmo, né, quando a gente vê parâmetros bioquímicos de recuperação, quanto no estado mental do atleta também. E que são fatores super importantes para a recuperação. Então, se a gente pensar dessa forma indireta, sim, a crioterapia ela pode ajudar na imunidade, de maneira indireta, né? E treinamento de respiração, bom, se a gente considerar o treinamento de respiração como as técnicas que hoje tá na moda também, né? Os mindfulness e a própria yoga, né? Que tem exercícios de meditação, a gente tem comprovação sim. Inclusive, são estudos muito, muito bacanas, bem recentes, que eles comparam a diferentes ativações em diferentes áreas do cérebro com esses exercícios de respiração. E a gente vê que isso ajuda também, porque se traz bem-estar, o bem-estar também ajuda na recuperação, diminui o estresse psíquico, né, psicológico do atleta, e aí sim, indiretamente também pode ajudar na imunidade. O Luiz está perguntando se você tem algum trabalho voltado para o idoso. Luiz, especificamente eu não, né? Eu não fiz nenhum trabalho, mas existem muitos trabalhos voltados para o idoso. Muitos trabalhos. Agora também a gente tem estudado sobre sarcopenia, porque foi descoberto que, assim como o VO2 máximo é um preditor de expectativa de vida, de aumento de expectativa de vida, a quantidade de massa muscular também é um prognóstico de expectativa de vida. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a perda de massa muscular do idoso. Então, a perda de massa muscular, a questão do equilíbrio do idoso também, né? A prevenção de quedas. Então, a gente tem muita coisa. E só para terminar essa questão do equilíbrio, que é tão legal, eu adoro falar sobre isso, aí eu acabo falando muita coisa. Mas a gente sabe que se você tem um idoso que não tem risco para queda, e existem alguns questionários que a gente faz para ver se o idoso tem risco para queda, se ele não tem risco de queda, ele não vai se beneficiar dos exercícios de equilíbrio. Mas se é um idoso que a gente identifica que ele tem esse risco, aí sim ele se beneficia. Então, aí é importante colocar no treinamento de vocês exercícios que vão desafiar o equilíbrio do idoso. Então, tem muita coisa. Depois eu posso até enviar para vocês os trabalhos que eu tenho guardado comigo. Legal, Bruna. Obrigada. Imagina. Tem mais uma pergunta aqui? Ou... São comentários. Ah, sim. E é verdade. E traz muito benefício mesmo. Dos treinos de ciclismo. Estão fazendo respiração do yoga. Eu te mando, Luiz, os artigos, sim. Eu mando para a Sara, ela repassa para você. Sara, me lembra, se eu esquecer, tá? Eu lembro. E, Sara, a gente está chegando em 1 hora de aula, né? A gente
termina por aqui, abre para mais perguntas para falar sobre esse tema. Depois eu até posso falar em outro momento da segunda parte. A segunda parte Eu que posso você ia falar colocar. agora também, mas acho que vai ficar um pouquinho prolongado. E Nestor, Rosane, bom, eu quero continuar te ouvindo. Quero saber. Eu também. Podemos Então, continuar, então? a única coisa que eu tenho é assim, o pessoal da FACP, né, de Paulínia, eles têm aula só às 9, né? Uhum. Então, eles também têm um tempo aí para te ouvir. Então, assim, deixa eu te fazer uma proposta, Bruna, já que a gente vai explorar, né? Vamos. Por favor, Você consegue. fiquem à vontade. No seu próximo assunto, eu não. Sim, a gente não combinou, de repente, previamente, mas assim, você consegue no seu próximo assunto tentar em 30 minutos passar o assunto, e aí a gente ainda consegue pelo menos mais um tempo, e nós vamos combinar que a gente vai parar por volta de 21 horas. O que você acha? Por mim, tranquilo. Então tá bom. Porque obrigada. não fica realmente tão extenso, porque né? Enfim. Mas principalmente para você, né? O pessoal, eu tenho pessoal aqui que ficaria 3 aulas, ficaria até 10 horas, enfim. Eu tô Mas tranquila. não é essa a proposta. Agradeço Então, vamos lá. a preocupação, mas estou tranquila. Mas a gente tem que ter. Então, assim, uns 30 minutos para desenvolver o próximo assunto, né? E aí, mais uns 30 minutos para a gente abrir para um bate-papo. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Então tá bom, fechou. Vamos lá, então? Obrigada, Bruna. Vocês estão vendo os meus slides? Sim. Então tá, joia. Então, vamos lá. Continuando, eu quero falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente com profissionais e futuros profissionais da saúde. A gente tem uma importância muito grande como formadores de opinião. Isso. Nós temos esse papel muito importante como formadores de opinião. Então, é sempre importante a gente estar refletindo sobre o nosso contexto, porque, eventualmente, a gente vai ser perguntado sobre isso. E a gente não pode sair por aí refletindo opiniões ou refletindo frases que a gente vê na mídia, né? Então, a gente precisa conhecer o assunto para realmente poder ter uma opinião. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a infecção, sobre esse vírus que a gente está vivendo, que, como eu falei no começo, parece que ele já sumiu, parece que acabou, mas ele está aí ainda, né? Não acabou, não temos vacina, não temos tratamento, não temos profilaxia, ao contrário do que muitos falam. E para começar, por favor, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro, eu não estou falando de política aqui, tá? Tudo que eu vou falar é em relação à minha área, em relação à área médica, em relação à nossa área, em relação à área da saúde, tá bom? Nada de política. O grande problema é que, no nosso cenário, as coisas acabaram se confundindo, né? Então, infelizmente, o vírus, que é uma questão de saúde pública, foi tratado como uma questão política. Então, isso que acabou complicando um pouco. Mas vamos lá. Então, vamos falar do nosso inimigo, que a gente precisa conhecer o nosso inimigo se a gente quiser combater ele. Foi a primeira vez, desde 1945, desde a da Segunda Guerra Mundial, que os jogos esportivos foram interrompidos, que o calendário esportivo foi interrompido. Por causa desse vírus aí que a gente conhece como SARS-CoV-2 ou como a doença Covid-19. Então, a gente fala a Covid-19, que é a doença, e o vírus SARS-CoV-2, certo? Esse vírus, ele se originou, e eu sei que, assim, tá todo mundo cansado de ouvir sobre isso,
mas eu não sei até que ponto vocês realmente chegaram a ver coisas científicas sobre o vírus ou só mais o que estava na mídia. Então, eu quero contextualizar esse cenário para vocês. Então, em meados de novembro, foi observado que algo diferente estava acontecendo na China, né, na cidade de Wuhan, província de Hubei, aprendi isso, na China continental, que algo diferente estava acontecendo. Que muitas pessoas estavam apresentando uma forma de pneumonia estranha que a gente não tinha visto até então. E foi aventado que esse vírus diferente que estava causando as pneumonias, provavelmente ele surgiu a partir de uma mutação de um vírus que a gente já conhecia, que causava infecção respiratória, e que esse vírus era colonizador natural de alguns mamíferos pequenos, como o morcego, né, que muito se falou aí da sopa de morcego, e o pangolim, que eu já mostro para vocês qual que é. Então, foi nesse mercado que surgiram os primeiros casos. Então, vocês podem ver, né, que é realmente essa bagunça. E aqui são fotos mais bonitinhas que eu peguei para vocês. Tem fotos mais assustadoras do que essas. E outra coisa importante. Esse mercado já tinha sido fechado antes pela vigilância sanitária e já tinha sido avisado depois de reaberto diversas vezes sobre a possibilidade de um evento como esse acontecer. Aqui, esqueçam esse slide. A única coisa, eu quero que vocês prestem atenção, na verdade, nessa foto. Esse aqui é o pangolim, também colonizador natural do SARS-CoV. E ele é uma espécie de tatu. Eu nunca tinha ouvido falar desse bichinho, aí eu coloquei aqui para vocês. Transmissão a gente já sabe, mas eu queria tirar algumas dúvidas que eu sei que muitos têm. Então, a gente sabe que a transmissão ela ocorre principalmente por gotículas respiratórias. E que essas gotículas, elas podem ser lançadas até 1,5 metro, 2 metros de pessoa para pessoa, enquanto a pessoa fala, se ela tosse, se ela espirra. Então, o vírus, nessa condição, vai entrar direto em contato com a mucosa, seja da nossa boca, seja pelo olho, seja pelo nariz, certo? Ou essa é a via principal de transmissão, ou por superfícies contaminadas. Então, encostou num lugar que está contaminado, colocou a mão na boca, se contaminou. Essas gotículas, elas não ficam suspensas no ar. Porém, existem gotículas menores, que a gente chama de aerosóis, que elas podem ficar até 3 horas no ar. Geralmente, a gente vê esses aerosóis mais em ambiente hospitalar mesmo. Um procedimento, a intubação gera muito aerosol, por isso que muitos profissionais da saúde se infectaram. Mas tem um fator que é importante na nossa prática. Esses aerosóis, eles podem ser gerados também na corrida, principalmente em exercícios mais intensos. Então, aí já vira tema da nossa preocupação, certo? E eu vou falar disso mais para frente. Então, corrida pode transmitir o vírus. Aqui, gente, não se assustem, tá? É mais uma curiosidade que eu quero explicar para vocês, porque a gente sabe que muito se falou que pessoas com problemas de saúde, com doenças crônicas e com obesidade, têm um maior risco de contrair doenças graves e vir a óbito. E por que isso? Quando a gente estuda a fisiopatologia do vírus, a gente vê que ele se liga num receptor que chama ECA2. A gente conhece o ECA1, que é um receptor famoso na pressão alta, né? É um receptor que é capaz de causar o aumento da pressão, naquele sistema renina-angiotensina, então aumenta a pressão e causa vasoconstrição. Esse outro receptor,
ele faz o contrário. Ele causa vasodilatação e vasodilatação e diminuição da pressão arterial. E a gente sabe que esses receptores, eles se encontram na maior quantidade no pulmão, no coração e no intestino. Não é por acaso que as principais formas de manifestação do vírus envolvem esses 3 órgãos. E essas pessoas com problemas, com doenças crônicas, elas têm uma maior expressão desse receptor, que é o principal receptor para a replicação viral. Então, eles acabam tendo mais vírus no organismo, justamente por conta desse receptor. É só isso que eu queria falar para vocês, que eu acho interessante essa informação. Então, quais são os principais sistemas acometidos? A gente ouviu muito falar que era uma pneumonia, né, que pegava o pulmão. Mas com o decorrer da infecção, a gente observou que não era bem isso. E o vírus, na verdade, ele é uma doença sistêmica. Ele acomete o pulmão, ele acomete o coração, o sistema nervoso central, então ele invade os nervos também. Os rins, pode dar insuficiência renal. O sistema de coagulação, então a gente vê tanto coagular para mais, causando os trombos e com isso levando a AVC, tromboembolismo pulmonar, quanto também episódios de hemorragia, então pode ser tanto para mais quanto para menos. E também as articulações, mais ou menos como o chikungunya faz, que causa dores articulares e musculares. Esse vírus também faz isso. A dor muscular, a fadiga muscular, ela é bem intensa, ela é bem importante e ela pode, inclusive, cronificar. Então, é importante que vocês saibam disso, porque os alunos de vocês, muitos foram contaminados. Então, eles vão voltar com essas queixas. Estou me sentindo mais cansado, não consigo correr a quilometragem que eu corria, não consigo levantar o peso que eu levantava. Obviamente, por causa do destreino, né, do período de infecção, mas também por conta da ação do vírus. E a gente ouviu muito essa frase também, né? Não é sobre pegar, é sobre não transmitir. E será? Será que é isso mesmo? Com o decorrer da infecção, a gente começou a ver os casos que foram se recuperando, e a gente tem visto muita sequela, gente. Muita sequela. Ainda a gente não consegue dizer como será essa sequela nos atletas, porque ainda não deu tempo de avaliar isso, né? O esporte está voltando agora. Mas no meio hospitalar, a gente vê muitas sequelas. Então, eu tenho conhecidos, mais de um até, que médicos, um deles, inclusive, ficou 3 meses na UTI, e ele ficou tetraplégico, por ação do vírus. Agora ele está começando a se recuperar, já está com andador, tudo conseguindo, né? Eu acho que até ele vai se recuperar bem, fazendo uma fisioterapia de qualidade, mas isso é algo que pode acontecer. Então, você imagina isso num atleta, o que pode causar para ele? Será que ele consegue voltar num nível competitivo depois disso? A gente vê também, só exemplificando aqui, a questão do pulmão, né? Foi feito um estudo com mergulhadores e foi visto que eles tiveram a diminuição da capacidade de difusão pulmonar. Para o mergulhador, isso é muito importante. E nesse estudo que eu vi, eu não vou lembrar agora, falar para vocês quantos foram avaliados, mas eu lembro que 6 desses mergulhadores profissionais tinham sido desqualificados do esporte. Eles não podiam mais mergulhar por conta das sequelas, né? Então, assim, não vou falar de todas elas, mas as sequelas são muitas, em todos os sistemas. E aqui para vocês também falarem para os seus pacientes, para os seus alunos. Então, esses alunos vão voltar para vocês depois da infecção, vão querer treinar, e aí quando vocês precisam indicar avaliação médica para eles. Então, se a gente tiver um aluno que testou negativo para COVID, não teve contato próximo com ninguém,
e não teve sintomas gripais, ele pode ser liberado para a prática sem problema nenhum. Mas cabe a vocês ficarem de olho se ele vai desenvolver alguma intolerância ao exercício na volta, no retorno à prática. Isso é muito importante. Se ele evoluir com intolerância ao exercício, vocês precisam falar para ele procurar por um médico para fazer uma avaliação mais detalhada, tá? Se teve contato próximo com alguém que testou positivo, ele precisa testar também. Ele precisa saber se ele teve. E se foi sintomático, uma clínica assim evidente de COVID, de sintomas gripais, né? Ou testou positivo, tem que passar obrigatoriamente por avaliação médica. E aqui para a gente saber o que é contato próximo. Então, é aquele que mora na mesma casa, que passou mais de 2 horas no mesmo ambiente pequeno, se viajou e sentou numa distância menor do que 2 fileiras, seja em ônibus, em avião, ou no carro mesmo, né? Ficou 2 horas, viajou com alguém, ficou 2 horas no carro, alguém lá do carro testou positivo, ele já é considerado contato próximo, né? E se tiver uma conversa, sem máscara, né, obviamente, por menos de 2 metros, por mais de 15 minutos, tá? E eles colocam aqui, né, sem a máscara, mas é bom ter cautela, tá? Então, a gente não sabe muito bem a segurança disso. Então, assim, conversou muito próximo, por mais de 15 minutos, já é considerado um contato próximo, caso essa pessoa tenha tido o exame positivo. Eu quero lembrar vocês também que a gente não tem ministro da Saúde até agora, né? Esse é nosso cenário. A gente passou a maior parte da maior pandemia de que a gente... da pandemia que a gente viveu, né? Da nossa geração, e que provavelmente ainda esperamos que isso vai demorar muito para acontecer de novo. Mas... foi isso que aconteceu com o Brasil. A gente não teve ministro da Saúde nesse cenário de pandemia. E aí, falando um pouquinho do retorno do esporte no Brasil, né? Eu coloquei aqui só alguns exemplos para vocês. Isso aqui foi do início de julho, quando o esporte profissional, o futebol profissional, na verdade, voltou. Então, foi absurdo a quantidade de testes positivos que a equipe tinha. E aqui falando de infecção aguda, tá? Não falando de alguém que já teve infecção, falando de infecção aguda. Eles voltaram para treinar em vigência da infecção. Coisa que a gente não viu acontecendo em outros lugares, né? Tinha um caso ou outro, ok, mas isso me leva a pensar, e vocês podem discordar de mim, por favor, sintam-se à vontade para isso, mas que talvez tenha sido precoce o nosso retorno. No futebol carioca mais ainda, né? Eles voltaram um mês antes, ainda em junho. E esse mês agora, no comecinho de agosto, precisou ser suspensa a transmissão de jogo do Goiás e São Paulo, né? Que ia ser transmitido pela Globo, porque 10 jogadores, isso é muita coisa. 10 jogadores foram diagnosticados na infecção aguda com a Covid-19. E, rapidamente aqui falar para vocês como seriam os protocolos de retorno. Eu vou falar de um, mas existem muitos protocolos de retorno, tanto nacionais como internacionais, e aí de diversos esportes. Então tem do rugby, do futebol americano, da NBA, futebol, de tudo. O protocolo existe, tá? E geralmente ele é dividido nessas 5 fases. A primeira fase é uma fase de educação dos atletas, fase de teste, fase de organização do espaço que vai ter treinamento com as medidas de higiene. Depois passa para os treinamentos individuais ou em pequenos grupos. Depois pode ir para os treinamentos coletivos. Aí sim, depois dessas fases, entrar em competição. E aí depois, quando tiver uma estabilidade, só a fase de acompanhamento. E o que eu quero dizer para vocês? Que todos os protocolos que a gente tem se baseia
na fase epidemiológica da infecção na região estudada. Então, a gente tem diversos protocolos, as fases são divididas, são bem organizadas, mas a gente precisa saber em que momento epidemiológico a gente está. E o que a gente vê é que a gente não sabe em que momento epidemiológico a gente está. Não sabemos, tá? Isso eu posso garantir para vocês, porque eu estou trabalhando assim, se não diretamente em hospitais, mas eu tenho colegas amigos, na verdade, muito próximos que estão trabalhando. Eu também tentei, para algumas atletas, antes delas retornarem para os treinos, testar. Isso foi no começo do mês, e eu não consegui. E a gente está falando de São Paulo, tá? Todas eram em São Paulo, em diferentes regiões de São Paulo. Não tinha teste. Então, não dá para dizer que a gente sabe em que momento a gente está. E aí fica difícil dizer que a gente pode voltar com segurança para o esporte, né? E nos estudos que eu li, que não foram poucos, todos colocavam isso, que o retorno das atividades esportivas por completo, que um detalhe aqui, só abrindo um parênteses, aqui em São Paulo foi liberada a prática amadora de esportes coletivos. Esporte coletivo não está aconselhado o uso de máscara. Então, os esportes coletivos já podem voltar em São Paulo, mas a gente não sabe em que fase a gente está. Então, que só poderia acontecer quando a transmissão local da Covid estivesse controlada. Eu, sinceramente, não acredito nesse controle da infecção. Eu vejo ainda muita infecção. E se a gente for avaliar, eu queria até ter trazido para vocês, mas eu não consegui. Tem um gráfico que até vocês podem entrar pelo próprio governo, né? Que ele coloca dia a dia como está a situação dos casos aqui em São Paulo. E a gente pode ver que a gente está num momento que está tendendo a uma leve ascensão. Que aí a gente precisa de tempo agora para saber se isso vai aumentar, diminuir, ou vai se manter naquele platô que está o país como um todo, né? Mas eu acho complicado isso. Então, aqui é tudo que eu já falei. E só uma observação, esse aqui é um protocolo da África do Sul. Eles têm trabalhos muito bons, eles são muito bons, assim, cientificamente falando, na questão do esporte, de trabalhos com esporte, que aqui na fase verde, então, quando realmente a infecção já está controlada, aí falando de competição profissional, né? Então, que mesmo nessa fase verde de total controle, sem a vacina, não está autorizado torcida. E a gente já vem falando que a torcida vai voltar, que pode voltar, será que volta, será que não volta, desde do final do mês passado, se eu não me engano, ou até antes, mas enfim. Então, assim, é difícil a gente se sentir seguro para trabalhar com esporte, seja ele profissional ou amador, nesse contexto. Eu me sinto assim, pelo menos, não sei vocês. E para finalizar, rapidinho, talvez no momento seja a maior realidade de vocês. E aí, o que vocês fazem? As academias já voltaram, os alunos de vocês querem voltar a treinar porque já foi liberado, mas o que fazer pensando na nossa segurança mesmo, não nas fases que nos foram colocadas? Primeira coisa, por favor, considerem isso, que mesmo que seus alunos estiverem treinando, se mantiveram ativos durante a quarentena, treinando em casa, mesmo assim existe um descondicionamento. Obviamente não é a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Pensando em saúde, a gente consegue garantir a saúde numa boa. Mas se a gente for pensar em algo mais competitivo, né, de rendimento, existe condicionamento em todos os sistemas orgânicos. Nos clubes aqui de São Paulo, falando em masculino, né, futebol masculino, a gente viu em torno de 30% de queda no condicionamento deles. Foi mais ou menos isso. E pensando que eles tiveram total
possibilidade de treinar em casa, né? Porque todos têm academia, né? Se não piscina e tudo mais. Mas mesmo assim, 30% de queda do condicionamento. E a distância segura, que muito se falou, né? Tem um estudo aqui que fizeram a respeito das gotículas, né? O quanto essas gotículas, elas seriam lançadas dependendo do que a gente faz. Então, para conversar, o que a gente já falou, de 1,5 a 2 metros, na caminhada, considerando fila indiana, seria 5 metros a distância segura, na corrida 10 metros e na bicicleta 20 metros. Isso é o que a gente tem. Mas esse trabalho não foi revisado por nenhuma revista científica, eles não consideraram fatores ambientais, como o vento, não avaliaram também diferentes velocidades. Lembra que eu falei para vocês que em altas intensidades os aerosóis eles são lançados também, e não consideraram outros fatores como espirro e tosse, enfim. Então a gente não consegue chegar muito a uma conclusão. Na verdade, a gente não sabe se existe uma distância segura e se existe, qual é essa distância segura. Mas tá tudo liberado, né, gente? Então, assim, se a gente for falar de lei, de regra, agora realmente liberou. Uma coisa importante, para vocês verem, assim, que para mim acaba não fazendo sentido, foi liberado a prática amadora de esportes coletivos dentro de ginásios. Mas a prática amadora em campo, então campo de futebol aberto, não foi liberada. E aí eu pergunto para vocês, qual é a lógica disso? Eu não consigo encontrar. Se alguém tiver, de verdade mesmo falando, assim, se alguém tiver alguma opinião em relação a isso, mas pensando em saúde, eu não consigo entender. Pensando em outros fatores, né, a gente até consegue, mas se a gente for pensar em saúde pública, não faz sentido. Então, são algumas dicas para que vocês possam dar essas dicas para os seus alunos, e eu já estou terminando. Então, sempre falem para eles escolher a máscara, deixar a máscara confortável, e antes de sair de casa, para ficar evitando tocar na máscara. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Toca na parte da frente da máscara. Aqui, a parte da frente é contaminada. Se você encostou na máscara, precisa higienizar a mão. Você tem que considerar que você está contaminado. Então, é sempre bom levar para a prática um álcool em gel pequenininho, um lenço com álcool, para sempre estar higienizando. E, claro que a gente não pode usar a máscara úmida, então, suou, precisa trocar de máscara. Então, o que se aconselha é que leve uma outra máscara para a prática. Então, aí, suou, molhou, trocou a máscara, higieniza bem as mãos. Máscaras hospitalares, elas não estão indicadas, nem a cirúrgica, nem a N95, porque elas têm uma boa proteção, mas a respirabilidade é muito baixa. Assim, é horrível. Não sei se vocês tiveram já essa experiência, mas com a N95, quando eu tô com ela, eu preciso subir uma escada. Nossa, é uma sensação muito, muito ruim mesmo, né? Então, isso acaba aumentando o esforço respiratório. E por causa disso também, quando vocês considerarem um treino de mesma intensidade, com e sem o uso da máscara, precisa reduzir essa intensidade do treino habitual se estiver usando máscara. Isso é importante para vocês planejarem as aulas de vocês. E deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Mesmo com máscara, é importante respeitar o distanciamento social, porque a gente não sabe ainda realmente qual é essa distância segura. Então, a gente vê já muita gente saindo para correr todo mundo junto, ou saindo para pedalar todo mundo junto. Acho que dá para esperar um pouquinho, né? Não sai, dá para fazer isso sozinho, de alguma outra maneira. E nunca, 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 nunca pratiquem exercício e não permitam que o aluno de vocês pratiquem exercício se estiver com febre, tá? O exercício é totalmente contraindicado quando se está com febre. E por que isso? Principalmente pela possibilidade do vírus
parar na musculatura cardíaca. Tá? E isso é algo que é raro, mas é algo que acontece, sim, e nos grandes centros. Eu fiz a residência, né, então eu frequentei em Cor por muito tempo e a gente atendia muita gente com essa condição, né, que é a miocardite, a inflamação do músculo cardíaco. E aí pode ser que seja uma condição passageira, que dali 3, 6 meses tudo se resolva, e aí a pessoa pode voltar para a vida normal, sendo um atleta para competição, mas se não for, mas pode acontecer de ter uma cicatriz no coração. E aí, no caso de cicatriz no coração, acabou a vida desse atleta, a vida competitiva desse atleta. Nunca mais vai poder fazer exercício sem controle. Competitivo, né? Na verdade. Em relação às máscaras, como eu falei para vocês, máscara hospitalar não está indicada. E se a gente considerar 2 fatores, que é a proteção e a respirabilidade, a gente tem as máscaras de TNT, que elas têm uma boa proteção e uma boa respirabilidade, mas elas são descartáveis. Então, a cada uso tem que jogar fora. Não acho que isso é bom para o meio ambiente. Tem algumas máscaras esportivas que estão saindo. As máscaras de neoprene, elas têm uma boa proteção, acabam tendo uma respirabilidade menor do que as outras máscaras, mas eu acho essa uma máscara interessante para usar, porque a proteção agora, acredito eu, que vem em primeiro lugar. E a máscara de algodão, né, que a gente vê também muita gente usando. A proteção dela não é tão boa, mas aí acaba tendo uma respirabilidade menor. É maior, aliás. Então, depende muito. São essas as opções, e isso vocês também podem explicar para os atletas, para os alunos de vocês. Então, para terminar, só uma reflexão final aqui. Como eu falei, a gente precisa refletir sobre o momento que a gente está vivendo, a gente precisa refletir sobre as fases de flexibilização no nosso país, não necessariamente porque é permitido, é o ideal a ser feito. A gente é profissional da saúde, então a gente precisa zelar em primeiro lugar pela saúde. Então, aqui eu coloco a reflexão como se o retorno aos esportes ou exercício físico, esporte amador, no Brasil está sendo feito de fato de uma maneira segura e qual é o nosso papel como profissionais da saúde nesse furdúncio do apocalipse que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Tá joia? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa, Nestor, eu passei 5 minutinhos. Não passou, não? Passou. 5. Foi e ótimo. é isso. Temos perguntas, dúvidas. Temos ainda gente na sala. Vocês sobreviveram? Temos. Ninguém saiu. Saiu, tá ótimo. A gente chegou a 107 convidados, Bruna. Nossa, caramba, que bacana. Fico muito feliz. Muito legal. Nós estamos Espero muito ter felizes. contribuído de alguma forma. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Oi? Bruna, desculpa, Sara, só vou dar uma atravessada na sua fala aí, porque assim, eu sei que tem uma galera lá de Paulínia que daqui a pouco eles vão ter que sair, porque eles têm aula, eles continuam a aula com outro professor, e eu vi agora aí numa passagem do chat aí, uma pergunta da Andresa. A Andresa tá fazendo uma pergunta que eu acho que tá todo mundo se fazendo, né? Já tá virando a nova onda de pesquisa, pelo que a gente está percebendo no mundo. Primeiro, as pessoas queriam, os pesquisadores, os cientistas, eles estavam pesquisando, óbvio, vacinas, curas, enfim. Agora já estamos numa outra onda, que é pesquisar sobre a reincidência, né? Então, eu pelo menos vi algumas matérias, li algumas coisas, né? Enfim. E a pergunta da Andresa foi exatamente em cima disso, né? Sobre reincidência, né? São poucas coisas, pelo menos assim, para nós, pobres mortais, né? Mas ela tá perguntando para você, como você é da área da saúde, mais diretamente, se você tiver alguma coisa para falar para ela. Eu só tô adiantando a pergunta dela, porque eu sei que daqui a pouquinho ela é uma das alunas que vão sair.
E não por conta da palestra, mas por conta da aula que elas têm a partir das 9 horas. Claro, Tá claro. bom? Adiantei a pergunta dela. Certo. É uma pergunta muito pertinente, sim. Esse é o momento que a gente está vivendo agora, né? De será que tem essa reincidência? Bom, o que eu vou falar agora é a minha opinião sobre as coisas que eu tô lendo, né? Porque ainda é muito recente tudo isso. Sinceramente, os trabalhos que saíram até agora ainda não me convenceram disso. Nós temos esse é o SARS-CoV-2, né? Nós temos o SARS-CoV-1, que é um vírus muito semelhante, que a gente não vê essa questão da reinfecção. Também não descarto completamente que essa reinfecção possa existir. Tem que ser estudado mesmo. A gente precisa saber disso. Agora, sim, tem quase um ano de infecção, né? 10 meses que começou esse vírus no mundo. E foi um caso que apareceu, aí 20 casos estão sendo estudados agora. Ao meu ver, se realmente existir, é algo muito raro. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, os nossos testes, eles ainda não são muito bons. O teste do PCR, ele é o mais confiável, que é aquele do cotonete, né, para ver infecção aguda. Ele é o mais confiável, mas hoje a gente já viu também que ele pode detectar um fragmento do vírus que não significa infecção ativa. Isso a gente viu mesmo, até no futebol, muitos casos que estão com esse PCR há mais de mês. Então, assim, será que essa pessoa está transmitindo realmente? Pela liminar que alguns times de futebol entraram para que esses jogadores que estão nessa situação poderem jogar, pela liminar foi considerado que essas pessoas não transmitem mais, tá? Porque esses atletas, eles foram liberados para o jogo. Então, a comissão médica decidiu que não. Eu acredito nisso também, na verdade. Então, é muito complicado falar de reinfecção. Eu não sei. Mas se existir, é algo muito raro. Se a gente for ver comportamento de todos os outros vírus, claro, com exceção do vírus do herpes, né? Que ele fica alojado no corpo. Mas não é um comportamento dessa família de vírus de infecção respiratória, tá? Então, não sei. Minha opinião é que não deve ser, não. Deve ser erro de teste. Obrigada, Bruna. Vamos ver aqui quais são. Bruna, se você puder, eu vou te pedir só um favor, se você puder, obviamente, se não for te incomodar, Claro. para você encerrar a sua apresentação aí no vídeo, para a gente poder abrir mais a tela. Ah, claro. Por favor. Peraí. É que assim, para minha visão, a coisa já tá ficando muito pequenininha, entendeu? Aí, tá, agora sim. Eu quase brinquei com você, Bruno. Você falou que quando você usa uma máscara cirúrgica, você fica e sobe uma escada, você fica cansada, né? Você falou, pô, é cansativo, né? Eu tô sentindo. Com a cirúrgica eu ainda não me canso. Em 95 é. Ah, é verdade, isso. Eu tô sentindo isso sem máscara. Estou. Hoje eu consigo ter compaixão por você. Tô sentindo isso sem máscara e olha que, na verdade, eu acho que é uma questão de DNA, né, da data de nascimento, mas enfim, aí eu não sei se é isso mesmo. Mas vamos lá, pode ficar à vontade. Compartilhar minha tela, deu certo? Deu certo, beleza, obrigado, Bruna, viu? Obrigadão. Ô, Bruna, deixa eu só te ajudar aqui. Começamos pelo Guilherme Lopes, tá? Tá. Aí depois o da Andresa você já respondeu e aí continua abaixo. Peraí. Deixa eu achar aqui. Acho que subiu. Aqui. Bom, em relação ao uso do canabidiol, né? Afeta os atletas positivamente
ou negativamente. Apesar de ser uma substância legal, ainda não há ainda há dúvida, né, sobre a resposta de tal substância em determinados corpos. Ok. Exato. O canabidiol, ele saiu da lista do doping. Ele não é mais considerado doping, tá? A maconha é doping. O canabidiol não é doping. O TSH é doping, tá? Então, pensando nele. Então, o que ele faz? O canabidiol, ele é um depressor do sistema nervoso. Então, se a gente pensar em modalidades que você precisa da ativação do sistema simpático, o canabidiol, ele vai trazer, não vai trazer benefícios, né? Ele vai trazer pode trazer uma queda da performance. Agora, se a gente pensar em esportes que precisa de um controle maior, como, por exemplo, os esportes de tiro, que aí nesses esportes de tiro tem uma medicação, né, que são os beta-bloqueadores, são aqueles que diminuem a frequência cardíaca. Para essas modalidades, só para esse tipo de modalidade, eles são considerados doping, porque faz com que o tremor diminua, então o atleta consegue ter uma maior precisão, certo? Agora, também pensando na sua resposta, nunca li nenhum artigo falando de canabidiol e melhora da performance, né? Mas se a gente pensar nesses esportes, que se você tiver um pouquinho mais down, né? Talvez nesses esportes possa até ter algum efeito, mas eu que estou aqui pensando. Mesmo nesses esportes, hoje o canabidiol é permitido, tá? Então, não sei mesmo te dar uma resposta mais científica. Então, aqui para a próxima é a Andressa, né? Que a gente já conversou. Aí tem o Bruno Penha. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Suzane. O vírus de pessoa para pessoa muta e por isso não tem vacina ou não. Então, quando eu coloquei aquele slide que eu falei para vocês prestarem atenção só na foto do pangolim, lá dizia que esse é um vírus RNA, né, o tipo de material genético do vírus. Ele pode ser um vírus DNA e um vírus RNA. Os vírus RNA, eles são mais difíceis da gente produzir uma vacina. E sim, pode ter mutação, mas a gente já viu e já existe mutação desse vírus, mas a gente viu que algumas mutações, elas são benéficas para que se possa produzir uma vacina. Então, teve uma mutação lá que descobriram que o vírus é mais suscetível a um determinado componente lá da vacina, em que a gente pode agir nele, né? Então, não necessariamente a mutação venha a ser uma coisa ruim, ela pode ajudar para se produzir vacinas para o vírus, né? Então, é isso. É o que acontece também, o vírus da gripe é assim, por isso que a gente tem que tomar a vacina todo ano, para a gente se proteger de diferentes mutações. Então, provavelmente, essa vacina vai ser assim também. A gente vai ter que tomar por várias vezes, não uma só. Obrigada, Dani, Marcela. Agora aqui... O Daniel Andrade. Daniel, sobre os testes, né? Num retorno de rotina de treinamento, deveria ser feito semanalmente os testes, como está sendo feito nos clubes? Então, Daniel, é complicado isso, né? Porque para a gente poder fazer um teste semanal para a população inteira, a gente não tem como fazer isso, é inviável, é irreal. A gente já não está conseguindo fazer para quem está realmente doente, a gente não consegue comprovar a infecção, então não tem como fazer isso, né? Pensando em saúde pública. E aí acaba entrando até numa questão ética, né, dos clubes. Os clubes conseguem fazer isso, eles têm dinheiro e realmente não tem
como liberar um esporte competitivo, um esporte profissional sem fazer isso. Aí é loucura demais, né? Então, como tem muitos interesses em torno disso, o clube tem que, de alguma forma, garantir a segurança. Então, eles conseguem fazer, mas para a população geral não tem como ser feito isso. Aqui. O Daniel comentando que no caso do jogador de bala, ele contraiu o vírus 4 vezes. É possível? Acho difícil, Daniel. Precisa ser estudado isso melhor. Como eu falei, né? Será que é o vírus mesmo que está lá? Ou será que é algum fragmento do vírus que acabou ficando? Assim, o vírus não existe mais, foi embora, não infecta mais. Ou ficou um fragmento e aí apareceu em um exame, aí depois esse exame negativou, aí depois apareceu. Nos casos de sorologia, eu tenho visto muito isso. De muitas pessoas que tiveram a clínica da doença, testaram positivo no PCR, e aí depois não testaram negativo para sorologia. Isso tem sido muito comum. Ou se não, fizeram uma primeira sorologia positiva, e aí tempos depois fizeram outra sorologia e veio negativa. Então, será que se ele fizer uma terceira sorologia e vier positiva, vão falar que ele se infectou de novo? Então, é complicado a gente garantir isso sem ter um teste de fato confiável. Os testes sorológicos não são confiáveis. E o PCR pode ficar por um tempo maior também. Então, ainda é difícil garantir esse fato da reinfecção, né? Como eu falei antes. Não sabemos ainda. Tudo são especulações. Tem mais 2 perguntas, Bruna. Legal essa pergunta aqui do Henrique. Nos explique como existe casos de contaminação aguda em um membro de uma família e os demais muitas vezes não apresentam nenhum sintoma. Então, é isso que a gente está tentando entender, né? O que acontece? E é por isso que esse vírus é tão perigoso. Porque a gente não sabe como o nosso organismo vai reagir ao vírus. Por mais que a gente seja jovem, saudável, não tem nenhum problema de saúde, seja atleta, pratica exercício físico desde sempre, a gente não sabe como é o nosso material genético para reagir a esse vírus. Então, ainda não sei te explicar isso, eu também queria saber. Mas, de fato, isso realmente a gente vê bastante. Então, aí a gente não sabe, né? O que causa isso. Uma explicação é aquela dos receptores que eu falei para vocês, né? Então, a gente sabe que a chance de alguém com um problema de saúde evoluir mal é grande por causa desse receptor que vai replicar ainda mais o vírus. Mas não é só isso. Não sabemos. Aqui uma pergunta do Luiz. Como é o conhecimento de todos, os idosos estão no grupo de risco. Na sua opinião, como deveria ser o retorno para o esporte coletivo? Na minha opinião, esse retorno não deve ser feito. Não deve ser feito. Então, para o idoso tem que continuar com os treinos em casa mesmo. Não tem jeito. É uma exposição desnecessária. Não vejo o porquê disso. Eu estou esperançosa com a vacina, eu acho que ela vai vir. Não sei se ainda para esse ano, mas para o ano que vem, certamente a vacina vai vir. Então, assim, para que arriscar, né? Não tem porquê. A minha opinião, gente. A minha opinião. E é isso. Pessoal, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Bruna, eu vou pegar carona na sua fala, só para a gente, na verdade, só para, enfim, eu ouvi algo assim que eu achei bastante lúcido de uma pesquisadora, que foi assim, sem, vamos dizer, cercar
sem dar voltas. Ela falou que ela acredita em imunização com vacina. Ela não que ela não acredite, mas ela não apostaria nessa imunização de rebanho. Então, ela não apostaria nisso como uma solução. A solução de imunização é vacina. E pronto. E a gente comentou lá naquele dia que você veio falar com a gente, né, na prefeitura, com os professores da prefeitura de Campo Limpo, que a gente até brincou, né? Que pós-pandemia é só quando isso acabar. Não existe pós-pandemia estando no meio de uma pandemia. Porque, por exemplo, esses dias eu estava comentando com a minha esposa, né? Quando é que a gente vai quando é que a gente vai se sentir seguro? Do ponto de vista em relação à pandemia, né? Porque a gente sabe que amanhã você pode tropeçar, cair e bater a cabeça, não é isso. Quando é que a gente vai se sentir seguro? Quando a gente estiver imunizado. E quando a gente vai estar imunizado? Bom, se a gente não teve e teoricamente agora não está imune, aí não quero discutir reincidência ou não, é só com a vacina. Senão a gente vai correr riscos até que a gente seja vacinado. Então, é complicado, né? Porque a gente fica querendo que as coisas aconteçam, que o tempo passe logo para a gente, de repente, voltar ao normal. Mas a gente só vai voltar ao normal, eu, pelo menos, eu só vou voltar, teoricamente, a ter uma vida normal, dizer que estou no normal, né? Quando realmente eu estiver imunizado. Não estou viajando, não, né, Bruna? É mais ou menos... E eu gostei da fala da cientista, porque eu acho que é uma fala lúcida, sem tentar colocar, vamos dizer assim, um véu. É totalmente desvelado. É isso. Acabou. É isso. Sim. Pronto. E assim, eu realmente acho que quem se infectou tem essa imunidade, não sei por quanto tempo, né? Pode ser que ela dure pouco tempo, mas essa questão da imunidade de rebanho é importante a gente assim, deixar claro que para a gente ter uma imunidade de rebanho, a gente precisa de 80% da nossa população imunizada, né? Seja ela pela infecção natural, seja ela pela vacina. E só para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que aconteceu na Itália, vamos pegar o exemplo da Itália, que aconteceu numa população, claro, foi só em uma região, né? Mas que teve aquele número absurdo de mortos no início. Somente 15% da Itália foi infectado. Então, eu não sei dizer agora aqui no Brasil quanto que é, mas também não deve passar muito disso. Então, para a gente ter uma imunidade de rebanho com a infecção, vai ser à custa de muitas mortes, muitas mortes. Então, assim, ao meu ver, isso é impensável, né? Impensável. Obrigada, Bruna. Pessoal, alguém quer fazer um comentário? Já posso ir fechando. Claudinha, no começo é verdade mesmo. Vai ser assim. Sem dúvida, não tem como. Inclusive, não tem, eles comentaram outro dia que não, mesmo se a gente tiver vacina para todo mundo, remédio para todo mundo, não tem seringa para aplicar em todo mundo. Nossa. Bom, Bruna, quero te agradecer, quero começar os agradecimentos, depois vou passar a palavra para os outros professores. O MEC, em 2018, ele lançou uma resolução que mudou um pouquinho o currículo da educação física e a gente está se aproximando cada vez mais dessa saúde coletiva, de estudos de saúde pública. E a sua fala hoje foi extremamente relevante, tenho certeza que todo mundo saiu daqui, assim, com o coração cheio, né, gente? Com a mente cheia de ideias aí. Foi muito bom mesmo, né? Eu já sabia que você é muito... generosa, né, de compartilhar esse conhecimento. E também a gente teve a notícia, né, na semana passada, que saiu a lei que os profissionais também são inseridos agora nos hospitais. Não sei se você viu, no dia 26. Bem legal isso. Eu não vi, mas isso é maravilhoso. No HC a gente já trabalha, né, com muitos profissionais de educação física. E é um trabalho completamente diferente.
quando o educador físico está dentro do hospital. Sim, bom, eu sou fã, Como né? que você vê isso? Conta pra gente rapidinho, só pra gente fechar. Porque assim, foi um marco, né? E a gente vê que é diferente, agora é uma formação em saúde coletiva, a gente vê que tem um respaldo do Ministério da Saúde, né? Bom, eu vou exemplificar com uma das áreas, para ficar mais palpável aqui. Tem uma área que eu sou apaixonada, é a área de reabilitação cardíaca. E lá no INCOR essa área é muito forte. Quando a gente pensa em um paciente que infartou, especificamente esse paciente, claro que abrange para outras doenças cardíacas, mas vamos pensar no paciente infartado. Quando ele interna, depois de 2 dias, a reabilitação cardíaca já tem que começar. Então, começa no leito, na UTI, ele já começa a reabilitar. Então, geralmente nessa fase são os fisioterapeutas, né, que fazem uma mobilidade no leito, depois acabam fazendo exercícios no corredor, tudo, mas ali que já começa a cuidar do coração. E nas próximas etapas, nós temos 4 etapas, e na fase 2, isso ainda acontece, essa reabilitação ainda acontece dentro do hospital. Então, como a gente vai fazer uma reabilitação cardíaca sem o profissional de educação física dentro do hospital? E é nessa fase que a gente tem a melhor resposta de remodelação cardíaca para o paciente cardiopata. Então, se a gente for esperar esse paciente estar apto para fazer a reabilitação dele nas academias, a gente já perdeu muito tempo. E isso vai impactar de uma maneira absurda na vida dessa pessoa. A gente tem pacientes no nosso programa lá do INCOR que eles entraram na fila do transplante, só que aí o transplante demora para acontecer, né? E aí foi para a reabilitação. E aí ele saiu da fila do transplante porque ele teve uma melhora tão significativa com o exercício que não precisava mais de transplante. Então, imagina isso. O índice de mortalidade num transplante cardíaco é de 50%. Então, imagina o que significa isso para uma pessoa. Então, o educador físico, ele tem que estar dentro do hospital. É fundamental. É uma área muito legal para quem se interessar. É bem bacana. Bom, eu só tenho a agradecer em nome da Educação Física Unifacamp, em nome dos professores, por toda a generosidade. E, gente, reforçando, a gente vai editar o podcast. Tem mais ainda coisas que a Bruna falou no podcast também, assim, diferente do que ela trouxe aqui, né, Rosane? E complementam também. E convidar vocês também a estarem aqui durante a semana. O podcast está recheado. Aguardem. Aguardem que logo a gente lança. Cortem as partes que me atrapalhei. Sem problema. Não, fica tranquila, arrasou. Ficamos muito gratos. Sara, não, eu só não vou chamar agora o Fernando para conversa, porque a gente já está encerrando. Tá? Você não quer que vá até meia-noite? Mas o Bruna, o Fernando, esse é um profissional que tem esse perfil, né? Então, assim, realmente, se eu deixar vocês conversando aqui, hoje a gente não termina, entendeu? A gente fora horário e, enfim, nós vamos ter que chamar você para um outro momento, viu, Bruna? Porque o Fernando tem esse perfil, eu sei disso, conheço o Fernando, o trabalho dele é muito legal, né? E voltado a essa área da saúde, né? Então, ele é um dos poucos profissionais que eu conheço, assim, que é extremamente dedicado a essa área, sendo profissional de educação física, que eu conheço, tá bom, gente? Então, assim, enfim, nós vamos de repente montar uma mesa redonda aí. Fernando, a gente vai ter a oportunidade de conversar em outros momentos, então. Bruno, que eu não queria tirar vez os alunos falarem, mas você ouviu alguma coisa da pesquisa da Unesp lá de Botucatu, da Irisina? Da Irisina? Isso. Eles publicaram, acho que a publicação agora, acho que foi recente, no final de agosto, aliás, no final de julho, se não me engano. Sim. Que está relacionado a perda de peso, né? Mas eles descobriram lá que ele impede a replicação do vírus, alguma coisa assim.
na proteína. Eu só não entendi se é a proteína que o vírus usa para invadir as células. Eu não li esse trabalho. Eu recebi esse trabalho, dei uma olhada assim por cima, sabe? Sei. A Sara deve ter sido. Eu mandei no grupo o estudo, porque está aberto. Então, depois pede para a Sara. Vou te mandar. Tá, eu acho que pode ser o próximo tema de live, viu? Um bate-papo aí, viu, professor Fernando? Eu já estou te chamando. Eu quero ser convidada. Então, a Bruna e o professor Fernando, olha, o tema vai ser o profissional de educação física e a sua inserção no setor primário, secundário, terciário da saúde. Que tal? Legal. Gente, eu tô vendo uma galera colocando aí no chat, palestra incrível, tal. Palestra incrível mesmo. E vai ser assim a semana inteira, gente. Tá? Aqui não é propaganda enganosa. Vai ser assim a semana inteira. Então a gente conta com todos aí. Geralmente é uma ascendente, né, Nestor? Começa e vai melhorando durante a semana. Nestor travou. Nestor? Agora ela colocou uma responsabilidade, né? Porque já começou top, né? Bom, Nestor, deixa só ele voltar aqui. Eu acho, assim, Bruna, eu acho que não tinha maneira melhor do que a gente, né, de começar e principalmente nessa conclusão sua, tudo que você trouxe aqui de extrema relevância, e nós realmente temos que nos preparar para esse novo público, né, para todo mundo, tudo que vai vir depois desse cenário pandemia. Eu né, fico pensando em tudo isso. Com certeza. Essas sequelas vocês vão atender. Vocês vão entrar em contato com isso. Bom, gente, acho que eu vou finalizando então. Se alguém tiver mais alguma colocação. Bruna, você tá. Depois eu vou te mandar a cópia. E assim, tem vários agradecimentos desde lá de cima. Não sei se você chegou a ver. Então, realmente foi muito legal. Muito que bom mesmo. Feliz. Espero poder ter contribuído de alguma maneira, de verdade. A Suzane colocou assim, a ideia para o profissional de educação física do futuro é também atuar na promoção da saúde, objetivando a instalação de doenças. Essa interdisciplinaridade é fundamental. Gratidão a todos vocês pela palestra incrível e a oportunidade de estar com vocês. Obrigada, Suzane. Gente, eu acho que o Nestor realmente caiu. Vou começar a encerrar. E Rosane, quer falar alguma coisa? Não? Eu quero rapidinho, peraí. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e por tornar esse momento tão especial para nós, da Unifacamp, né? A primeira Semana de Educação Física é uma conquista do curso para todos e por todos. E eu fiquei muito feliz, Bruna, da sua participação no podcast, fiquei com muito orgulho dos meus alunos, dos nossos meninos, e amanhã tem mais. Contamos com vocês aqui, a semana está recheada. Gratidão a todos. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Vou parar aqui, gente. Maravilhoso. Então vamos nessa, né?